Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Cidadão Galáctico Gaia. Eu sou o Paulo Donizete e hoje nós vamos, dentro da nossa proposta, da proposta do nosso canal, levar essa luz da verdade sobre a verdadeira origem da raça humana. Nós vamos então desenvolver esse trabalho de contar para vocês a verdadeira história da Terra. Vamos então começando aí pelos Anunnakis, que foram basicamente os nossos criadores, os criadores desse corpo físico aqui, né? Então vamos lá. Então hoje nós vamos então contar o primeiro capítulo de um total de 5 vídeos de como surgiu a espécie humana atual, ou seja, Homo sapiens. Preparem-se para uma revelação surpreendente sobre a verdadeira origem da humanidade. Esqueça as histórias manipuladas que você conhece, a verdadeira história está prestes a emergir. Vamos explorar os mistérios dos Anunnakis e as suas intervenções genéticas que moldaram a nossa espécie. A verdadeira origem da raça humana é uma longa história. Vamos apresentar aqui uma série de 5 vídeos sobre qual é a nossa verdadeira origem. Naturalmente que de uma forma bem resumida. Essa história não se baseia nas narrativas manipuladoras feitas por seres que desejam nos manter como prisioneiros, mas, na verdade, que em breve virá à tona a verdade. Nos livros de Zecharia Sitchin, encontramos muitas informações. Contudo, nem tudo o que está escrito ali é completamente verdadeiro, pois há a interferência de infiltrados que acabaram manipulando alguns pontos. Sitchin relata que os Anunnakis encontraram símios neandertais e esses neandertais foram geneticamente manipulados com o DNA de Enki, dando origem ao Homo sapiens. Mas surge a pergunta, de onde vieram esses neandertais? Eles são o resultado de um projeto anterior, o projeto das 7 castas, implantada na Terra há cerca de 3 milhões de anos atrás. Essas 7 castas foram criadas pelos filhos paradisíacos, incluindo Mika. Devemos entender que os Anunnakis não são os criadores da espécie humana, os Lulus, mas coparticiparam desse projeto. Vamos resumir como os Nibiruanos, vindos das Pleiades, chegaram à Terra e por quê. De forma simplificada, o planeta Nibiru foi atacado pelos reptilianos ou draconianos durante uma guerra, que destruiu parte da sua atmosfera. Eles passaram a enfrentar um problema semelhante ao da camada de ozônio da Terra. E a solução encontrada pelos seus cientistas foi pulverizar ouro em pó em sua atmosfera. Descobriram que a Terra possuía grandes reservas de ouro e vieram até aqui para explorá-los. Eles montaram uma usina para extração de ouro e também encontraram muitos minerais importantes, tais como o urânio e o plutônio, que utilizavam em suas espaçonaves. Começaram a explorar todos esses recursos sem se preocupar com a poluição gerada no planeta. Isso gerou conflitos com os seres que já habitavam a Terra, tanto na superfície quanto no interior do planeta. Essa é uma longa história, pessoal, tá? Que aí nós entramos aí em uma partes que constam na Bíblia também, sobre Sodoma e Gomorra, tá? A região que eles viviam é chamada de Suméria, e o significado da palavra Anunnaki, na língua suméria, é aqueles que descem do céu. Com o passar dos anos, os trabalhadores das minas se revoltaram,
cansados do trabalho pesado, exigiram parar. Então, os filhos do rei Anu, Enki e Enlil, decidiram realizar manipulações genéticas em macacos para criar uma nova força de trabalho. Este projeto levou alguns anos até que alcançassem um resultado satisfatório. Então, basicamente, aí surgiu as primeiras manipulações genéticas para a criação do Homo sapiens. Assim surgiram os humanos, chamados pelos Anunnakis de Lulus, que foram usados para tarefas pesadas como mineração, agricultura e pastoreio de animais. Tudo para sustentar as necessidades dos deuses. Nos primeiros 50 mil anos, a relação entre os nibiruanos e os Lulus foi positiva e até afetuosa. Mas com o tempo, os nibiruanos se tornaram mais gananciosos e começaram a exigir que os Lulus atendessem seus desejos sexuais. Isso gerou uma série de problemas, porque havia mais machos do que fêmeas entre os nibiruanos. E eles começaram a se relacionar sexualmente com os Lulus fêmeas, ou seja, com as mulheres humanas. Foi o início de um grande problema, com aspectos de abuso e vampirização emocional. E os Anunnakis acabaram se tornando dependentes dessas relações. Os machos tornaram-se cada vez mais viciados na energia sexual feminina. E assim surgiram os semideuses, amplamente conhecidos na história da humanidade, como vocês já devem ter visto alguns filmes sobre semideuses, né? Algumas lendas que surgiram aí. Nesse contexto, os draconianos aproveitaram uma situação, assim como outros grupos intraterrenos, como os Malok. A escravidão sexual, por sua vez, despertou memórias celulares e a consciência das almas encarnadas na Terra, que já traziam um histórico de abuso. Isso também conectou essas almas às frequências de Leviatã, que estava no plano astral do planeta, junto com suas equipes, pesquisando sobre essa energia. Caligastro tinha um grande interesse nessa energia e se envolveu com ela, tanto no plano astral quanto no umbral, conectando-se à energia mais densa da ordem do dragão negro. Isso levou Caligastro a se desviar completamente dos interesses desse grupo. Enki, sendo um libertino, teve diversos romances com mulheres humanas, pois sentia um desejo que não tinha pelas mulheres da sua própria espécie. Isso se devia à menor produção de feromônios e hormônios entre os Anunnakis, manipulados por Nimar, com o objetivo de escravizar os homens e mulheres para fins reprodutivos. A ideia era fazer com que os humanos se reproduzissem em uma larga escala para sustentar as necessidades dos Anunnakis e executar o trabalho pesado da mineração. O objetivo principal era acelerar o processo de reprodução, tornando os Lulus cada vez mais férteis para produzir uma grande quantidade de trabalhadores num curto espaço de tempo, atendendo às necessidades dos Anunnakis. No entanto, outro problema surgiu daí. A questão da alimentação para alimentar essa população que estava crescendo cada vez mais, de uma forma bem acelerada. Inicialmente, havia apenas 620 Anunnakis, dos quais 205 permaneceram aqui na Terra e o restante foram para Marte. No entanto, Marte enfrentava limitações na produção de alimentos e eles precisavam importar comida da Terra, como cereais, carnes e plantas específicas. Nimar e sua equipe, juntamente com Enki,
trouxeram sementes e animais de Nibiru para suprir a demanda crescente de humanos que precisavam se alimentar. Para isso, eles realizaram ajustes genéticos nas plantas e animais trazidos do seu planeta. Nosso planeta já possuía alimentos, como frutas, verduras, legumes, deixados pelos visitantes anteriores. Esses alimentos foram incorporados à dieta alimentar dos Anunnakis, mas eles desejavam manter os alimentos de seu planeta, que se ajustavam melhor aos seus hábitos nutricionais. Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre os Anunnakis. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus contatos e coloque nos comentários abaixo a sua opinião sobre esse vídeo. Gratidão profunda. Até o próximo vídeo.